O apetite do Leviatã é insaciável. Reima Kuisla, um bem-sucedido empresário finlandês, está voltando do trabalho. O dia foi cansativo, mas gratificante. Os negócios vão indo bem. Ansioso, ele entra em seu Volvo novinho em folha e ruma em direção à sua casa no subúrbio de Seinäjoki. No rádio, Tarja Turunen canta Nimo. O Nightwish nunca mais foi o mesmo depois que ela saiu. Lamenta-se ele. A avenida em que dirige está vazia. Sem nem perceber, ele chega a 103 km por hora. Eis que, após uma curva, um policial faz um gesto e o manda parar no acostamento. Com aquela delicadeza habitual, o policial pede os documentos. Depois de conferi-los, ele adverte o empresário. O limite de velocidade aqui é de 80 km por hora. O senhor estava a mais de 100. O policial tira seu talão, faz umas anotações e entrega a multa a Kuisla. Uma semana depois, ele recebe o boleto para pagar. E aí que vem a surpresa. O valor da multa é de 54 mil euros, ou cerca de 330 mil reais na cotação de hoje. E por que esse valor tão alto para uma multa por excesso de velocidade? Porque a máfia estatal finlandesa usa uma fórmula para calcular o valor da multa que considera os rendimentos do infrator. Pela declaração de imposto de renda, a máfia sabe que o empresário ganha 6,5 milhões de euros por ano, ou 18 mil euros por dia. Eles pegam esse valor e dividem por 2. É o montante de punição diária que a máfia considera razoável. Com base na diferença entre o limite de velocidade e a velocidade aferida, a máfia determina 6 dias de punição. Multiplicando 6 por 9 mil euros, chega-se àquela multa de 54 mil euros. Kuisla fica revoltado e com razão. Em uma postagem no Facebook, ele diz que a Finlândia se tornou um país impossível de se morar para pessoas bem-sucedidas. E diz também que está considerando pela primeira vez se mudar do país. Essa história aconteceu mesmo. Multas com valores altos assim não são raras na Finlândia. Por exemplo, em 2002, um executivo da Nokia recebeu uma multa de 116 mil euros também por excesso de velocidade. Se você olhar os comentários sobre casos como esses nas redes sociais, perceberá que a população aplaude esse tipo de punição. Bem feito! Se a multa não for alta, os ricos não vão sentir a dor. Esse tipo de reação ressentida é esperado. Afinal, a maioria das pessoas é socialista e não vê problemas quando a máfia estatal agride os outros. Mas faz sentido isso? Vejamos. Na Finlândia, toda a malha viária é pública. Mesmo estradas e rodovias são públicas, apenas administradas por empresas amigas do rei. Não há um livre mercado nessa área. Da mesma forma, todo o código de trânsito finlandês é determinado arbitrariamente e imposto coercitivamente pelo Estado. Consequentemente, sua única função é extorquir os cidadãos por meio de legislações estapafúrdias que estabelecem pseudocrimes sem vítimas. Nada diferente do que temos aqui em Banânia. No caso de Reima Kuisla, quem foi a vítima? Ninguém, não é? Ninguém foi prejudicado porque ele estava dirigindo acima de um limite arbitrário qualquer determinado por alguns políticos. Não há por que o punir e muito menos com uma multa absurda daquela. Mas o importante é a grana ir direto para os cofres públicos, né? O ressentimento visto nas redes sociais em casos como esses é típico da mentalidade socialista em que estamos imersos. Quem apoia punições a pseudocrimes sem vítimas está defendendo a agressão contra cidadãos pacíficos. Ainda, empresários como Kuisla estão arriscando seu capital em empreendimentos potencialmente recompensadores, mas que podem dar prejuízo. Eles estão assumindo os riscos, alocando recursos racionalmente, criando empregos e oferecendo bens e serviços valorizados pela sociedade. Tudo pacificamente. Se ganham muito dinheiro assim, que bom para eles. Não podem ser punidos por pseudocrimes com mais rigor só porque são bem-sucedidos. A punição ressentida ainda faz com que pessoas bem-sucedidas tendam a emigrar do país, o que é ruim até do ponto de vista utilitário. Em uma ordem libertária, as coisas seriam bem diferentes. Toda a malha viária seria privatizada, criando incentivos para atrair e satisfazer potenciais consumidores.
A competição e a ausência de coerção naturalmente levariam àquilo que a sociedade, e não um grupo de políticos, considera razoável. Caberia aos donos das ruas, avenidas e estradas definirem suas regras privadas, incluindo se haveria limite de velocidade, de quanto seria e quais as eventuais punições. Pseudocrimes não seriam punidos, mas crimes de verdade, que levassem ao ferimento ou à morte de alguém, ou danificassem a propriedade de terceiros, seriam julgados em tribunais privados. Enfim, em uma ordem libertária, Rei Macuisla poderia voltar para casa, ouvindo Nightwish, sem correr o risco de ser extorquido pela máfia.